Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, dentro da ação litúrgica, a gente tem esse momento tão bonito que é a narração da paixão. Mas as duas leituras que precedem a narração da paixão são também muito elucidativas. Primeiro, a leitura do livro do profeta Isaías, que descreve o servo sofredor. Uma descrição perfeita do Cristo debaixo da cruz, na paixão. E logo em seguida nós encontramos na carta aos Hebreus o autor sagrado dizendo que temos um sumo e eterno sacerdote, que entrou no céu, que era Jesus, o Filho de Deus. O que nós aprendemos disso é que Jesus é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. E São João, com a narrativa da paixão, nos deixa isto bem claro. Primeiro, é preciso notar que até o momento do Getsemane, Jesus voluntariamente vai para o sacrifício. Ele se entrega por nós. Ele se deixa prender. Ele se faz vítima. Voluntariamente. Uma das passagens bíblicas mais emocionantes é no Getsemane, quando Jesus, suando sangue, olha para o alto e reza ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha, e sim a tua vontade. Nesse momento, Jesus se entrega nas mãos de Deus, como vítima, mas também com a confiança de um filho, sabendo que Deus é Pai de amor e que cuida de nós. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, fazendo uma comparação com o tempo em que estamos vivendo, nós podemos dizer que nesse momento nós nos sentimos nas mãos de Deus. Parece-nos que a humanidade está de joelhos diante de uma doença que nos desafia. Porém, é interessante porque quando a gente tem fé, a gente faz como Jesus no Getsemane. A gente sabe que a doença fisicamente nos pode vencer, mas a gente sabe que nós somos invencíveis por causa do amor de Deus. E a gente dá uma risada e a gente diz a ela: você não conseguirá a tua vitória. O Senhor ressuscitou, eu também ressuscitarei. Por outro lado, nós vamos encontrar Jesus anunciando o reino. É belíssimo o diálogo com Jesus e Pilatos. O reino de Deus. Reino que pertence a mim. O reino de Jesus é meu. É entrando neste reino que eu serei feliz. É lá que está para mim a vida verdadeira, a felicidade perfeita. É nesse reino que não há dor, não há sofrimento, não há doença. É nesse reino que, segundo Jesus, eu devo juntar os meus tesouros. Por quê? Porque é nesse reino que eu devo viver eternamente. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante a gente fazer uma pergunta: como entrarei nesse reino? Tendo no coração os mesmos sentimentos de Cristo, tendo no coração os mesmos anseios de Cristo,
tendo no pensamento os mesmos pensamentos de Cristo, me cristificando. E como me cristificarei? Procurando me arrepender dos meus pecados, pedir a Deus perdão de todos os pecados, procurando o sacramento da confissão, procurando a comunhão, seja a comunhão espiritual, seja a comunhão eucarística, procurando viver o Evangelho, servindo Cristo na pessoa do irmão que está ao meu lado. Seja o irmão que eu amo, ou seja o irmão que eu tenho dificuldade para amar. Cada pessoa que se aproxima de mim, traz para mim o rosto de Cristo. E tudo que eu faço ao meu irmão, é a Cristo que estou fazendo. Depois, nós encontramos Jesus condenado e subindo a cruz. Leva nas costas a cruz que é minha. Aquela cruz que pesava nos ombros de Jesus é a minha cruz. E se você me perguntar o que é que prendeu Jesus à cruz, eu não vou dizer para você que foram os cravos, foram os meus pecados. Os meus pecados é que prenderam Jesus à cruz. Os meus pecados é que colocaram Jesus na situação de servo sofredor. Os meus pecados é que levaram Jesus ao Calvário, à morte, ao túmulo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente olha para Jesus crucificado, preso na cruz, nós encontramos também o despojamento. Antes de dar a vida, Jesus nos dá um presente único, sua mãe. Filho, eis aí sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Quanta gente ainda recusa Maria por mãe. Quanta gente não compreende que Maria nos gerou num parto dolorosíssimo. O calvário do seu filho foi o parto no qual ela gerou os filhos da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos olhar para a Virgem Santíssima como um presente de Deus. Podemos olhá-la na sua Imaculada Conceição, podemos olhá-la na sua Assunção, podemos olhá-la como Mãe de Deus, podemos olhá-la como estrela da evangelização, podemos olhá-la como a Senhora de Aparecida, a Senhora de Guadalupe, a Senhora das Vitórias, a Virgem de Lourdes, a Virgem de Fátima. Podemos olhá-la com seus mais variados títulos. Mas nenhuma dessas formas de olhar Maria nos impede de vê-la como um presente de Jesus para nós. O seu testamento final, a única riqueza que ele possuía antes de dar a vida, era sua mãe. Ele a deu a nós. Somente depois é que ele entrega ao Pai o Espírito e morre. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos olhar para Jesus sendo sepultado. E vamos imaginar o silêncio que foi o Calvário após a morte de Jesus. Vamos imaginar o mundo todo prostrado diante do Filho de Deus que havia acabado de dar a vida por amor a nós. Em cada missa, nós participamos do sacrifício do Calvário. Quando o Padre ergue o pão e diz, isto é meu corpo, ergue o cálice com o vinho e diz, este é o cálice do meu sangue, nós estamos diante do Calvário. Como estavam diante do Calvário aquelas mulheres, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena, e ao lado o discípulo amado João. Estavam ali diante do Cristo crucificado. Em cada missa
nós nos colocamos ao lado de Maria, da irmã de sua mãe, de Maria de Cleofas e de Maria Madalena. Estamos ali ao lado dessas mulheres, junto com João Evangelista, participando do mistério do Calvário. Que Deus nos faça compreender que o Calvário vai nos levar a uma realidade, a morte. A minha morte deve ser participação na morte de Cristo, para que a minha morte leve à ressurreição com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.